Meus irmãos, a paz do Senhor, Cláudio, e o nosso canal de estudo Discipulando com a Bíblia. Vamos estudar hoje e trazer o nosso resumo sobre a nossa sexta lição da nossa revista de adulto da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando sobre a relevância da igreja, sua essência e sua missão. Hoje, nossa sexta lição, vamos falar sobre a importância do cuidado, da recepção dos novos convertidos, das pessoas que se convertem a Cristo, mas além da conversão é preciso que haja um acompanhamento. E este acompanhamento precisa também, que toda a igreja esteja envolvida, desde a recepção. Então, vamos falar sobre a importância, o cuidado na recepção destas pessoas, das pessoas que adentram a igreja, a congregação. Nossa sexta lição tem como título a relevância da igreja cumprir o seu papel na integração e discipulado agregador. Nosso texto áureo está no capítulo 15 da carta aos Romanos, escrito por Paulo, versículo 7. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Verdade aplicada, é dever de cada membro do corpo de Cristo participar do processo de integração dos novos convertidos à nova vida, à nova comunidade. E os temas, os objetivos, os tópicos da nossa lição: apresentar a necessidade da integração à igreja, explicar a funcionalidade da integração na igreja e também expor o envolvimento da igreja no processo da integração aos novos decididos, tá? Então, vamos falar um pouquinho a respeito da relevância do ministério da integração de uma igreja local. Não é só evangelizar e deixar o novo convertido tomar suas próprias decisões sem nenhuma orientação, tá? Não é apenas anunciar o evangelho, mas também ajudar a acompanhar esses novos convertidos no engajamento ali da comunhão com a igreja local. Aceitei a Jesus, e agora? Quais são os passos, os novos passos, as novas etapas? O que devo aprender? O que devo seguir? Qual a melhor maneira de discipular os novos convertidos, tá? Então, sobre esse tema que a gente vai discorrer nesta nossa sexta lição. Nosso texto bíblico está na carta escrita aos Efésios pelo apóstolo Paulo, capítulo 4, versículos do 1º ao 6º. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. A importância, a relevância de cumprir o papel na integração, ou seja, o discipulado. A importância de discipular os novos decididos.
E isso parte a partir ou desde o momento da conversão. Ele decidiu seguir a Cristo, e não é simplesmente o trabalho está concluído. Não, existe todo um processo que precisa do envolvimento dos vários departamentos da igreja, né, seguindo a faixa etária daquele novo decidido. Primeiro tópico da nossa lição, a importância da integração, né, ao novo na fé. Gerenciar um ambiente receptivo aos visitantes, a relevância bíblica da integração do novo decidido, e também é importante porque segura os frutos do evangelismo, tá? Então, a importância da integração do novo decidido à fé na igreja, tá? Levando a criar um ambiente acolhedor logo no primeiro contato, tá? Indicando que essa é uma relevância bíblica, a integração, o ensinamento, o acompanhamento, tá? E também ajudando a assegurar na igreja esses frutos. Anunciou o evangelho, o Espírito Santo convenceu o pecador de que ele precisa de Cristo, ele aceitou a Jesus, agora precisa ser discipulado, precisa ser acompanhado, tá? Então, como vamos receber o visitante, o novo decidido? Passa, primeiramente, pela recepção da igreja. Vamos tratar um pouquinho sobre a importância, o papel tão importante que tem aqueles que recepcionam os novos decididos ou os visitantes na sua igreja, na congregação local, tá? Então, gera um ambiente, vai gerar, a partir do momento do atendimento, né, da recepção, as pessoas que chegam à igreja, vai gerar um ambiente receptivo aos visitantes ou não, tá? Então, a importância do atendimento, da recepção às pessoas que chegam para visitar a igreja pela primeira vez, e aqueles que não são cristãos, e até aqueles que não vêm visitar a nossa congregação, que são cristãos, tá? Então, a primeira impressão sempre vai ficar. Uma maneira como recepcionamos os visitantes da nossa igreja vai impactar profundamente se eles decidirão voltar, retornar ou não, tá? Então, a recepção aos visitantes é certamente a grande responsável por causar a primeira impressão aos recém-chegados, né? Já diz o ditado, né? A primeira impressão é a que fica, seja um cumprimento, um sorriso, uma orientação, né? Um auxílio iniciais vai fazer toda a diferença na vida daquele visitante, se ele vai decidir nos visitar novamente, visitar aquela igreja novamente ou não, tá? Então, dentro do Ministério de Integração, tá? A recepção tem uma missão de fazer com que cada pessoa que chega à igreja sinta-se especial, sinta-se acolhido, amado, né? Receptivo, entende? Então, isso é feito desde a chegada da pessoa na porta da igreja. Uma recepção calorosa, um sorriso, por isso nem todo mundo deve estar desenvolvendo esse papel na igreja. A gente aqui observa a importância de cada pessoa no corpo de Cristo. Cada um tem uma função específica na igreja, no corpo de Cristo. Tá? Uns são chamados especificamente para esta parte, né, que é tão importante quanto qualquer outra dentro da igreja, que é a recepção, a maneira como as pessoas são recebidas
dentro da igreja, tá? Então, um sorriso, quem não gosta de ser recebido, seja em qual for o lugar que vai visitar, com um sorriso, né? Com um seja bem-vindo sincero, tá? Uma palavra especial, uma receptividade calorosa, amorosa, né? Afável. Isso faz uma grande diferença, tá? Então, no Ministério de Integração, trabalha na recepção como voluntários hospitaleiros, ou seja, como se fosse os donos da casa. Você não vai chegar em uma casa, voltar nela se você não for bem recebido, tá? Então, o Ministério de Integração trabalha na recepção como voluntários hospitaleiros, como se fossem os donos da própria casa, né, que fazem de tudo para que o visitante sinta-se bem, sinta-se amado e deseje retornar. Então, tudo começa com a recepção. A função do recepcionista, do introdutor, né, é importantíssima. Importantíssimo. Então, olha como é importante a gente compreender, né, que não é qualquer pessoa, não é qualquer um que tem que estar na recepção da igreja. Então, tem que ser uma pessoa sorridente, uma pessoa alegre, uma pessoa que seja extrovertida, educada, né, tenha o brilho do Espírito Santo na sua vida. Então, o introdutor é aquele que não só facilita a entrada do ouvinte convidado no templo, como também é aquele que o recebe, proporcionando um ambiente acolhedor para esta pessoa, né, ouvir a palavra de Deus. Se chegamos em um lugar e não somos bem recebidos, dificilmente a gente volta lá neste lugar. Só se for algo de extrema necessidade que nos força a voltar àquele lugar, porque dificilmente se volta a este lugar, tá? Então, a relevância bíblica da integração na igreja. A gente pega como exemplo a igreja primitiva, né, que é um grande exemplo de uma igreja que integrava os novos convertidos na comunidade cristã. Isso está registrado lá no livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42. No versículo 47 do capítulo 2, diz: E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, ou seja, era o Senhor quem acrescenta, né, aqueles que se haviam de salvar. Então, Deus acrescentava à igreja e a igreja cuidava, entende? Então, eles não ficavam dispersos, eles passavam a viver na dinâmica da comunhão da igreja, onde todas as barreiras entre eles eram derrubadas, tá? Tudo era compartilhado, tudo viviam de forma, ali existia, né, a comunhão, e eles se sentiam incluídos na comunidade da igreja. A gente tem um exemplo lá em também Atos, capítulo 9, né, a partir do capítulo 9, capítulo 10 a seguir, quando Saulo ele se converte a Cristo, e Atos capítulo 9, versículo 26 a seguir, né, Saulo se converte a Cristo, só que existia uma desconfiança por parte dos apóstolos e da igreja, né? Saulo era um perseguidor ferrenho da igreja. Então ninguém acreditava que a conversão de Saulo fosse verdadeira. Então Barnabé, né, foi de fundamental importância ali na integração do apóstolo Paulo junto aos apóstolos, tá? Barnabé, ele levou Saulo até os discípulos em Jerusalém, haja vista que os discípulos estavam desconfiados, né, se não fosse
poderia ser um plano, né, disfarçado de Saulo para se aproximar deles, para aprender. Então, Barnabé tomou essa dianteira, levou Saulo até os apóstolos, né, ali em Jerusalém, e em outra oportunidade, quando Barnabé, designado para ir para Antioquia da Síria, onde um grupo de cristãos estavam formando ali, né, na igreja de Antioquia, e Barnabé vai até Tarso, na cidade de Saulo, onde Saulo havia se deslocado para lá tempos atrás, e Barnabé vai até Tarso e buscar Saulo para acompanhar, para ajudar na integração de Saulo, né, de Paulo, aos demais irmãos. Então, nós vemos a importância do acompanhamento, né, daqueles que são novos decididos, são novos convertidos, a importância de ter um acompanhamento, de ter um direcionamento. E isso é responsabilidade dos cristãos mais antigos, tá? Então, faz uma grande diferença quando o novo convertido ele tem este acompanhamento. Então, todos os membros, né, os obreiros da nossa igreja devem seguir este exemplo que nós observamos em Barnabé, quando alguns, né, estavam com medo de que fosse um plano ardiloso ali de Saulo para pegar os cristãos, né? Então, muitas vezes, Deus dá visão a um e não dá a outro. Então, a liderança da igreja precisa estar atenta ao talento que Deus deu a cada um, tá? Todo mundo que está na igreja tem um talento, tem um dom. Às vezes este dom, este talento, ele precisa ser observado pela liderança, lapidada, para que venha contribuir da melhor forma possível para o desenvolvimento, né, o crescimento, a comunhão da igreja como um todo, tá? Então deve ser composto a questão da recepção, né, a questão da introdução das pessoas ali na igreja, ela deve ser composta por pessoas simpáticas, né? Pois não vai ser bem sucedido nesse ministério aquelas pessoas que não dispõem desta qualidade. Não se vai colocar na recepção da igreja uma pessoa ranzinza, uma pessoa fechada, uma pessoa que não consegue se comunicar bem. Não vai trazer uma boa impressão, tá? Então essa pessoa precisa ser uma pessoa, né, acessível, bem-humorada, né, cortês, bem educada, né, uma pessoa comunicativa, extrovertida e que goste de lidar com gente, né? Goste de lidar com pessoas. Isso faz uma grande diferença, seja na igreja, seja em qualquer lugar. A receptividade, né? Aqueles que recebem as pessoas que chegam nesta igreja, neste órgão, neste departamento, neste lugar, tá? Então também é importante porque segura os novos frutos, né, na igreja, tá? Segundo o saudoso, né, o pastor Valdir Bicejo, ele vai, segundo o levantamento que ele tinha feito, de cada 100 pessoas que aceitam a Cristo, né, que aceitam o Evangelho, apenas destas, 10% de 100, apenas 10 descem as águas batismais. E destes que descem, destes 100, 10 descem as águas batismais e apenas 3 permanecem na igreja após o período ali de um ano. Então, olha a importância da integração, do cuidado, do zelo, do acompanhamento que é preciso ter com os novos decididos. Então, muitas pessoas aceitam a Cristo, mas não são acompanhadas. Não há uma preocupação ou não há um preparo na igreja de pessoas para lidar, para acompanhar estas almas, né? Esses novos convertidos. A gente vai pegar um exemplo
de uma criança, né, uma recém-nascida, se não for cuidado, em poucas horas essa criança ela vai morrer. Se ela não for cuidada, tá? Ela vai morrer. De igual modo, um novo convertido, se não for cuidado, não vai permanecer na igreja, muito menos a sua fé vai florescer, tá? A fé que ela abraçou em Cristo. Se não tiver um acompanhamento, direcionamento, né? Um acompanhamento, um discipulado, um ensino, essa pessoa não vai amadurecer. Vai ser como a parábola de Jesus fala da semente, que caiu à beira do caminho, tá? Não germinou, veio os pássaros, comeu a semente e não brotou no coração. Então não houve um direcionamento. A pessoa se sente perdida e facilmente volta às suas práticas antigas, tá? Então uma criança, por exemplo, no seu processo de desenvolvimento, ela vai necessitar de uma alimentação adequada, cuidados com a sua higiene, né? Ajuda para começar a andar, para começar a falar, para se alimentar sozinha. Da mesma forma, é o novo decidido, né? Tudo isso é aplicado à vida, né? No processo de amadurecimento, de crescimento do novo convertido. Ele precisa de acompanhamento. Se for ajudado, ele vai crescer. Se deixar sozinho, muitos, mas muito pouco mesmo, conseguem passar por esses processos sozinhos. E a probabilidade dessas pessoas voltarem à sua antiga vida é muito grande, tá? Então, é importante que a liderança da igreja tenha esta visão, né? E que isso seja trabalhado na igreja, com todos os departamentos, tá? Para que venhamos crescer, né? Espiritualmente, eclesiasticamente e socialmente, tá? No meio da igreja. Atos 2:42 diz que os irmãos, perseveravam, permaneciam na comunhão, olha a unidade, nas orações, unidos, no partir do pão e na comunhão, e na doutrina dos apóstolos. Então, existia esta comunhão, tá? Então, todos os dias, Atos 2:47, acrescentava ao Senhor, ou seja, aqueles que se convertiam, né, que se entregavam a Cristo, tá? Ia o Senhor acrescentando, mas era a igreja que cuidava. Nós vemos em Atos, capítulo 6, quando existiu ali um desentendimento em relação ao cuidado com as viúvas daqueles judeus, daqueles cristãos, daqueles irmãos que não viviam em Jerusalém. As suas viúvas estavam sendo um pouco deixadas em segundo plano. Então gerou um problema ali. Os apóstolos, para resolver essa situação, constituíram, né, elegeram ali diáconos, para que tivessem esta responsabilidade na questão da área social, do cuidado ali com os novos decididos, com os irmãos, enquanto os apóstolos iam se dedicar à oração e ao ensino da palavra. Então, surgiu uma situação, a igreja ela precisa estar atenta, precisa dispor de pessoas preparadas para lidar com cada situação que acontece, que ocorre na igreja. Começando com a receptividade, com a recepção, né, daqueles novos decididos que chegam à nossa congregação, à nossa igreja. Eles precisam ter um acompanhamento. Não é só aceitar a Jesus e pronto, acabou. Então precisa de acompanhamento, tá? Precisa de acompanhamento. Os introdutores, né, os recepcionistas, eles funcionam como um cartão postal da igreja. Se o visitante for bem recebido, logo na entrada, ele vai ficar inclinado a voltar outras vezes, né? Do contrário também,
a recíproca é verdadeira. Ninguém vai querer voltar em um lugar que não é bem recebido, tá? Segundo tópico da nossa lição, a integração plena do novo decidido, do novo convertido. Integração espiritual, integração eclesiástica e integração social. Tá? O processo de evangelização ele não termina na conversão. Tá? Precisa ser integrado à vida, à igreja, tá? E aos trabalhos na mesma. Então, o novo decidido ele precisa ser acompanhado, ele precisa se sentir parte, né? Se sentir valorizado e ele precisa se desenvolver na igreja. Precisa despertar nele esse desejo de somar também na igreja. Só que tudo é um processo, é um acompanhamento. Tá? Por isso a importância desse departamento, né, de discipulado, né? As doutrinas centrais da fé cristã precisam serem ensinadas a estes novos cristãos, tá? Através da integração espiritual, eclesiástica e social, o novo convertido reforça a sua vida cristã e encontra o seu lugar ali no reino de Deus. A integração espiritual é obra do Espírito Santo, tá? Desenvolvida no ato da conversão. Nós só aceitamos a Jesus a partir da ação do Espírito Santo na nossa vida, que nos convence do nosso estado deplorável de pecado e que precisamos ser regenerados. Isso só acontece através do Espírito Santo. Entretanto, né, cabe à igreja conduzi-lo a tomar parte nas bênçãos de Deus decorrente da sua agora salvação, levando a buscar o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais e o desenvolvimento, né? O crescimento. Então, é tudo um processo. Então, ele precisa ser direcionado, ser acompanhado, ser instruído, né, sobre cada processo do nosso desenvolvimento no corpo de Cristo. É o nosso crescimento espiritual, nosso crescimento eclesiástico. Uma coisa vai chamando a outra, tá? E a integração eclesiástica? É a integração na igreja local do qual ele está fazendo parte agora. O novo convertido ele precisa ser conscientizado biblicamente do fato de que, após a conversão, tendo atendido ao chamado do Senhor para ser discípulo de Cristo, ele agora faz parte do povo de Deus, da igreja de Cristo, tá? A igreja do Senhor nesta terra, sendo, né, tendo consciência de sua identidade agora em Cristo, é fundamental que seja atribuída sobre a nova vida em Cristo. Isso vai envolver no seu crescimento, no seu amadurecimento, o batismo nas águas, né? Reconhecendo que a partir de agora ele morreu para o mundo e se tornou uma nova criatura, né? Quem morre, literalmente morre, é sepultado. Da mesma forma, a simbologia do batismo nas águas. Estou dizendo, estou morto para o mundo. Então, isso precisa ser ensinado ao novo convertido, tá? O batismo em águas, a participação agora na Santa Ceia do Senhor, o comprometimento que ele precisa ter também com a igreja, relacionado às contribuições, né, dízimos, ofertas, colaboração com o departamento de missões, tá? Então, tudo aquilo que envolve as atividades da igreja. Então, ele precisa ser orientado, ser direcionado sobre o seu desenvolvimento, sobre o que acontece na organização da igreja, tá? Então, o novo convertido precisa de instrução também quanto à relevância de procurar estar regularmente se reunindo com os demais membros da igreja nas reuniões
semanalmente que tem em cada congregação, em cada igreja, tá? Para comunhão, para edificação mútua e entre outras coisas, tá? O processo da integração eclesiástica, ele vai contemplar a conscientizar o novo membro sobre a sua também responsabilidade no cumprimento da missão da igreja. Discípulo fazendo discípulo, tá? No poder do Espírito Santo, que é pregar a palavra de Deus a outras pessoas também. Ou seja, discípulo fazendo discípulo. Um ensinando, outro ensinando, e assim sucessivamente. Que foi o que Jesus diz lá em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18 e 19. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, é responsabilidade de cada um de nós. Então, esta pessoa que aceita Cristo, ele precisa aprender, né, as doutrinas basilares da fé cristã. Aceitei a Jesus Cristo, e agora? O que é que eu vou fazer? Então, essa pessoa precisa ter um acompanhamento, tá? Precisa também desenvolver a integração social. Quando uma pessoa crente chega à igreja, todos conhecem, né? Muitos lhe sorrem, apertam a mão, lhe chamam pelo nome. Tudo é familiar para o cristão. Só que para o novo convertido não é assim, tá? Como essa pessoa se sente quando ela chega num ambiente novo? Vai se sentir, né, como se diz, um peixe fora d'água, acanhado, deslocado. Então essa pessoa precisa ser acompanhada, tá? A pessoa, quando se converte, ela sofre uma transformação radical na sua vida. Isso vai acontecer também em termos sociais. Então essa pessoa precisa se sentir amada, se sentir acolhida, se sentir importante. Senão, facilmente, ela vai se entristecer, vai se sentir desvalorizada, jogada de escanteio, e a atratividade do mundo, daquela rede, daquele ciclo que ela tinha, social que ela tinha antes, facilmente vai lhe puxar de volta, tá? Então é preciso se aproximar dela com amor e paciência para incluir nesse novo ambiente a qual esta pessoa agora está fazendo parte, que é a igreja, o corpo de Cristo. Então precisa de um acompanhamento muito sério, tá? Então é importante que na igreja tenha pessoas, né, capacitadas, instruídas para lidar com os novos decididos. E o terceiro tópico da nossa lição, o envolvimento pleno na igreja, né? Integrando todos, bênção do envolvimento da igreja na integração e qualidades da pessoa que faz a integração, tá? Então, cada ministério, cada departamento da igreja, é importante que ele esteja envolvido e ser um veículo de integração, né? Essa importante tarefa não pode ser exclusiva de um único departamento, tá? É uma missão de toda a igreja. Cada um tem a sua importância. Não é exclusivo do departamento de missão de discipulado. A igreja, ela precisa estar envolvida. Precisa estar envolvida, né? A pessoa que aceitou a Jesus Cristo, ela vem ferida, ela vem quebrada, ela vem doente, ela vem com vários traumas. Então isso precisa ser estudado, ser acompanhado cuidadosamente na igreja, tá? Então todos os departamentos da igreja precisam ter um grupo de treinado para recepcionar e integrar aqueles que são alcançados pelo Senhor Jesus Cristo, né? Segundo ali a sua faixa etária, tem os homens, tem as mulheres, tem as crianças, tem os adolescentes,
os jovens, tá? Então, através de seus respectivos departamentos, né, precisamos dispor, né, desenvolver, colocar nossos esforços para que o processo de integração desses novos convertidos aconteça da melhor forma possível, levando essas pessoas a se sentirem, né, parte, se sentirem amadas, tá? Então, a importância do acompanhamento ao novo decidido na igreja. Quando a igreja se envolve na integração dos novos convertidos, apoiando e ajudando no seu crescimento espiritual, há um enorme ganho, né, para toda a igreja, para a membresia da igreja, uma vez que os mesmos vão cooperar, né, em sua edificação e cumprimento da missão da igreja, que é discípulo, fazendo discípulo. Dá ao membro a satisfação de realizar algo para Deus, pode motivá-lo, né, a cada vez mais se desenvolver no ministério da igreja. Então, cada um de nós hoje, nós passamos por esse processo. Muitas vezes não tivemos esse acompanhamento, né? Fomos aos trancos e barrancos, mas Deus nos deu graça e aprendemos, né, que precisamos melhorar esta área em muita igreja. Muita igreja, infelizmente, não tem este cuidado, né? Não tem esta dedicação no acompanhamento aos novos decididos, mas é uma responsabilidade que nós precisamos ter. Na igreja primitiva tinha isso, tá? Então, um discipulador é alguém convicto de sua missão, né? Que é integrar a igreja àqueles que foram salvos e necessitam aprender mais sobre a nova vida em Cristo Jesus. É preciso ter convicção, né, da nossa salvação, do nosso papel no corpo de Cristo, ser cheio do Espírito Santo. Ó, uma das características daqueles diáconos escolhidos lá em Atos capítulo 6 é que fosse cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo. Entende? Conhecer a palavra de Deus, precisa ser uma pessoa que estuda a Bíblia. Não tem como a gente discipular alguém, ensinar alguém se a gente não conhece, tá? Que estude a Bíblia a fim de explicar o plano da salvação, de tirar dúvidas que esse novo decidido vai ter, e são muitas, a respeito da caminhada cristã. É preciso possuir sabedoria e paciência para ajudar o novo convertido no seu processo de maturidade, de crescimento, na sua caminhada cristã, tá? Então, é por meio desta integração que o novo convertido vai se sentir acolhido agora na sua nova família, na igreja em que ele, a partir do momento da sua conversão, vai congregar, vai se reunir para cultuar, para aprender, para se desenvolver no corpo de Cristo. E isso passa necessariamente por uma recepção, né, por um zelo, um cuidado com estas pessoas. Então, se a igreja quer crescer, ela precisa também olhar, né, para a porta da sua casa. Novamente, ninguém vai querer voltar em um lugar se não for bem recebido. E na igreja não é diferente. Amém? Deus abençoe.